Agora sim. Beleza. Então, pronto. Vamos lá, então. Então, passando aqui para as 3 perguntas. Os decretos de Deus, qual a relação deles em relação aos homens e aos anjos e como é que é a execução desses decretos. E aqui, eu peguei no capítulo 2 desse livro, só algumas observações aqui, que as coisas não estão colocadas de maneira aleatória, há um propósito, e Deus tem um propósito definido desde o início da criação até o momento do chamado último dia. O apóstolo Paulo chama isso de propósito eterno. Então, os eventos que nós presenciamos em vida, que a soma desses eventos constitui a nossa vida, eles não são formados, vamos dizer assim, eles não são formados de maneira aleatória. Uma expressão que o autor usa aqui, como se fosse uma emergência. Em cada emergência, Deus vai agindo, negativo. Eles são partes de um só propósito. Ou seja, um decreto todo abrangente, ou seja, um decreto que alcança toda a história humana e chega a um fechamento de acordo com os propósitos de Deus. Em outras palavras, nada acontece por acaso. Existe uma razão de ser desses acontecimentos. Aqui tem uma expressão bem interessante. Eles estão mutuamente relacionados. E, por isso, eles são chamados de decretos para que a gente possa compreender que é uma decisão de Deus, não é algo feito de maneira só Deus agindo em função de emergências. Então, um decreto, portanto, é uma determinação ou uma ordem de Deus que tem essa autoridade suprema. Deus é soberano e ele tem o direito absoluto de fazer o que lhe apraz. Então, é um termo técnico adotado por teólogos para transmitir uma ideia complexa, mas que eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro para a gente. Vamos para a pergunta 12. Que são os decretos de Deus, a gente vai ver aqui a definição do Catecismo Maior de Westminster. Os decretos de Deus são atos sábios, tudo que Deus faz é sábio, livre, ou seja, não há nenhum tipo de ingerência, Deus não é conduzido por atos humanos, nada, ele é livre, a decisão é dele. Então são atos sábios, livres e santos, do conselho de sua vontade, uma expressão que aparece algumas vezes na Escritura, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, ou seja, tudo ocorre para a glória de Deus, ele imutavelmente, ou seja, não há nenhuma possibilidade de isso ser alterado. Isso, portanto, é imutável. Ele predestinou, no caso aqui, a predestinação se referindo a homens e a anjos, ou pré-ordenou, quando eu trato de eventos de modo geral. Predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então, aqui, alguns versículos para que a gente possa ver a fundamentação da Escritura. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, o mundo, toda a história humana está nas mãos do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Um outro versículo, em Efésios 1:11, no caso tratando daqueles que estão em Cristo, nele, ele fala aqui em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, ou seja, antes sequer de nós tomarmos, do ponto de vista humano, a decisão de andar com Cristo, antes disso, predestinados segundo o propósito, segundo a decisão, a vontade daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, mesmo o nosso aparente ato independente, aparentemente independente nosso, de tomar uma decisão por Cristo, esse ato, ele atende um propósito de Deus desde a eternidade. Romanos 11:33 nos diz algo mais interessante, que é o seguinte:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele fala aqui quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós, muitas vezes, não compreendemos as coisas que sucedem, que acontecem, do ponto de vista humano. Podemos até pensar que podemos até questionar em alguns casos, alguns questionam por que Deus permitiu essas coisas, mas os propósitos dele são insondáveis. Homem nenhum é capaz de entender qual é a decisão, porquê da decisão, quais são as consequências dela. Nós não entendemos muitas vezes. Cabe a Deus, mas a sabedoria dele, o conhecimento dele, sempre vai levar isso aqui para o propósito para o qual Deus definiu todas as coisas. Ainda em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, tem uma expressão bastante complicada. Muitos ficam bastante ofendidos até. A expressão que eu uso é justamente essa. Tem gente que se sente ofendido, porque olha o que está escrito aqui. Assim como nos escolheu. Está tratando aqui, portanto, daqueles que estão em Cristo. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A decisão do nosso Deus foi uma decisão em amor. As decisões dele são por causa do amor dele, que ainda assim nós não entendemos. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, olha que coisa tremenda e incompreensível aos olhos humanos. Escolhidos nele. E essa escolha ocorreu antes do início sequer da criação. Romanos 9, de 18 a 23, eu peguei um texto até um pouco maior do que trata lá o Catecismo Maior, porque para ficar melhor o contexto. Vejam só aqui. Ele trata aqui da questão do homem tentar entender as decisões de Deus. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo fala com relação a Faraó que Deus endureceu em relação a Faraó, mas em relação a outras pessoas, Deus tem misericórdia. É a pergunta que muitos homens vão fazer. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É uma palavra para muitos muito complicada de ouvir. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Preparados para a perdição. Essa palavra aqui, a ideia é que desde sempre, desde o princípio, eles estão preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que também para a glória ele preparou também de antemão. Então eu tenho aqui alguns preparados para a perdição desde os tempos eternos e outros preparados de antemão como para serem vasos de misericórdias para a glória de Deus. Então é uma decisão do próprio Deus. Vou passar adiante aqui. Essa pergunta aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa que possa questionar aqui com relação a essas perguntas aqui. Vamos ver aqui. O livro do Catecismo Maior Comentado, editado por J. Williamson, ele coloca aqui algumas questões bem interessantes aqui. Ele faz uma pergunta: podemos considerar os decretos de Deus como decisões arbitrárias, como as ideias pagãs de destino e sorte? De forma alguma, não. Os decretos de Deus não são arbitrários,
porque foram traçados segundo o conselho da sua vontade. Por trás deles, desses decretos, subjazem a mente e o coração do Deus infinito e pessoal. É por isso que seus decretos são completamente diferentes do que é destino ou do que é sorte. Não cabe nem uma coisa e nem outra. Alguém pode perguntar qual é o propósito de Deus, qual é o alvo dele nesse plano para os homens, para a humanidade, para a história. O alvo dele, o propósito dele será, obviamente, a manifestação da própria glória do Deus vivo. Bom, eu vou passar para outra pergunta. Depois, se for o caso, a gente volta para essa aqui. Pergunta 13. Que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? A pergunta 12, quando fala de decretos, de um modo geral, para todos os eventos, mesmo que esses eventos, pelo menos do ponto de vista direto, não tenham relação com homens, mas de uma forma indireta vai ter. Agora, especialmente aos anjos e aos homens. Então, vejam só. Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, aqui vem a razão do nosso Deus para fazer o que vai estar escrito aqui, e para patentear sua gloriosa graça, que tinha que ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória. Alguns anjos, portanto, foram eleitos para a glória. E em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna. Então eu vou grifar aqui. Em Cristo, Deus escolheu alguns homens para a vida eterna. Em Cristo. Os anjos é diferente com relação aos anjos, mas em relação aos homens, eles foram escolhidos em Cristo. Mas foram escolhidos alguns homens para a vida eterna. E Deus, no seu decreto, escolheu esses homens e os meios para que esses homens pudessem ter acesso à vida eterna. De modo diverso, segundo o soberano poder do nosso Deus e pelo conselho inescrutável, ou seja, impossível de entender essas decisões de sua própria vontade, pela qual ele concede ou não seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os outros homens à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Então vejam só, Deus escolheu alguns homens para a vida eterna em Cristo, e Deus decretou meios para que esses homens pudessem alcançar essa vida eterna. E Deus deixou os outros homens, predestinou os outros à desonra e à ira. E esses homens, eles serão punidos por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Ok? Vamos passar adiante aqui. 1 Timóteo 5, 21. Com relação aos anjos aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala de anjos eleitos, aqueles anjos que estão servindo ao Senhor, aqueles anjos que não caíram e que continuam servindo ao Deus vivo. Esses anjos foram eleitos por Deus. Efésios 2, de 8 a 10. São versículos que nós já ouvimos e conhecemos muitas vezes. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Não é de obras, ou seja, ninguém é salvo, ninguém é alcançado por Deus por causa dos seus méritos, pelas coisas que faz. Romanos chega a dizer que os pecadores são inimigos de Deus, então não é por obras, justamente para que nenhum homem possa se glorificar, para que ninguém se glorie. Olha que interessante diz aqui, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ele está falando daqueles que estão em Cristo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Então, aqui, ele fala daqueles que estão em Cristo, que eles foram criados em Cristo para as boas obras, e Deus, de antemão, bem antes da escolha, da decisão em andar com Cristo, Deus preparou para que eles andassem nessas boas obras. As boas obras aqui no sentido de que elas são consequência de andar com Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Vos escolheu. Quando eu digo que Deus escolhe, significa que uns são escolhidos e outros não são escolhidos. Então, ele fala aqui para aqueles que estão em Cristo que Deus os escolheu desde o princípio, lá na criação. Lá na criação, Deus já havia escolhido aqueles que seriam deles, aqueles que seriam salvos, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo agora. Judas 1,4. Aqui ele está falando de indivíduos que não são de Cristo. Vejam só. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, estes homens, segundo os propósitos eternos de Deus, eles já estavam condenados. Homens que são ímpios e que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Entendam que esses homens são condenados por conta de seus pecados, porque eles são ímpios, mas do ponto de vista dos decretos eternos de Deus, eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. A compreensão do reino de Deus, a compreensão das boas novas em Cristo Jesus. Por alguma razão, alguns homens não conseguem entender. Está oculto para eles. Há um véu que não permite que eles entendam estas coisas. E aqui o Senhor Jesus agradece ao Pai porque estas coisas estão ocultas, estão escondidas a esses que são pretensiosamente sábios e instruídos. Mas aos pequeninos, aos humildes de espírito, a eles é revelado. E Jesus continua: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. No Evangelho de João, existem algumas expressões que são recorrentes, em que Cristo fala que ele vai cuidar das ovelhas que ele recebeu do Pai. A pergunta 13, vamos ver aqui algumas questões que eventualmente a gente pode pensar sobre elas aqui. Vamos ver aqui. Bom, eu até falei sobre algumas coisas. Eu vou voltar aqui para a pergunta. Vamos voltar para a pergunta, a gente viu os textos. Eu volto para a pergunta, eu grifei tudinho aqui. O decreto é eterno e imutável, portanto, é um decreto que não muda. Ele não só não muda, como ele existe desde a eternidade, desde antes do princípio da criação. A razão por qual Deus elegeu alguns dos anjos para a sua glória está respondida nos versículos adiante. É por causa do amor, do seu amor. Por isso que ele elegeu os anjos. Aí tem uma expressão que aparece aqui. Cadê? Ok, vamos lá, vamos adiante aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra expressão aqui. Aqui, além de eleger os homens para a vida eterna, para quem mais foi que Deus os elegeu? Ele também os elegeu para alcançar os meios.
Tá? Aqueles que foram escolhidos por ele para a vida eterna também foram escolhidos para receber os meios de obterem a vida eterna. Quer dizer, se Deus pré-ordenou que alguém receba a vida eterna, ele também pré-ordenou que ele ouça o evangelho, se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus, etc. E aí sim ele pode receber com certeza e sem falhar a vida eterna. Aí uma pergunta que alguém pode fazer: no caso daqueles a quem Deus preteriu, a quem Deus não escolheu, qual a razão para que Deus os rejeite e não os escolha para a vida eterna? Aí a resposta é bem simples: soberania de Deus. Essa é a razão de Deus preterir, não escolher aqueles que não vão estar com ele na vida eterna. Isso não se baseia no caráter de Deus, não se baseia nas obras das pessoas, na vida dela em questão, mas ele é uma decisão da autoridade suprema do Senhor Deus. Agora, isso não significa que Deus não tenha razões para preterir, porque esses homens, por causa dos seus pecados, eles rejeitaram a Deus, e nesse sentido, esses homens são culpados e merecem a ira de Deus. Vamos lá adiante aqui. Uma pergunta que alguém pode fazer: se eu for predestinado para a vida eterna, eu a receberei, não importa se eu creia ou não em Cristo? Por isso, não preciso me preocupar em ser cristão? Essa objeção aí, ela se baseia numa compreensão totalmente equivocada da doutrina da eleição. Deus não elege nenhum homem para a vida eterna sem usar dos meios para alcançá-la. Esses meios ele crer em Cristo, ele se entregar a Cristo, andar com Cristo, se arrepender dos seus pecados e ele ser reconciliado com Deus. Sem os meios, ele não receberá a vida eterna. Deixa eu olhar mais um aqui. Ok. Uma pergunta meio complicada aqui. Qual a dificuldade particular, que dificuldade particular a doutrina da eleição envolve? Meus irmãos, existe uma discussão bastante complicada com relação ao livre-arbítrio. A ideia de a gente pode entender livre-arbítrio de maneiras bem diferentes, mas eu vou colocar aqui livre-arbítrio no sentido que muitos teólogos colocam. A possibilidade de eu tomar decisões, preste bem atenção, de eu tomar quaisquer decisões. Na realidade, o homem não tem livre-arbítrio. Nesse sentido que eu vou usar da palavra. Por quê? Porque o homem não pode tomar qualquer decisão. As decisões que ele tomar, elas serão influenciadas pela sua natureza. Então, serão decisões, vamos dizer assim, forjadas, que tem relação com o que ele é. Ele não tem condições de ter liberdade total para tomar essas decisões. Então, nesse caso, uma expressão bastante interessante: o homem tem livre agência. Ele consegue decidir livremente segundo a sua natureza. Tanto é que a conversão é uma ação de Deus sobre os homens para que ele possa ser convencido pelo Espírito, porque de outra forma não há como ele entender essas coisas. Então não há incompatibilidade, porque é algo complicado para entender nas Escrituras, mas eu não penso que é incompatível. Os homens serão punidos porque eles pecam e eles andam em desacordo com a vontade de Deus. E isso acontece porque eles têm a livre agência, eles têm a liberdade de andar e eles andam segundo a sua própria natureza. Na ação do Espírito, o homem é verdadeiramente liberto em Deus, em Cristo, e aí ele tem condições de se voltar para Deus. Então, nesse sentido, com esse significado, o homem, portanto, não tem livre-arbítrio, ele tem somente livre agência. Vamos passar aqui para a última pergunta. A pergunta 14. Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Aqui tem um errozinho, eu coloquei rua, mas é sua.
Tem dois textos aqui que vão explicar bem essa resposta aqui. Daniel 4:35. Vejam só. Todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nós não temos autoridade, nós não temos condição alguma de fazer quaisquer perguntas que tenham mais ou menos esse viés dessa aí, que fazes. Deus é soberano, é absoluto, e ele faz segundo a sua vontade soberana. Um outro texto aqui, Efésios 1:11, inclusive nós já lemos lá, diz aqui, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, as coisas, os eventos, a história humana, o futuro, ele não é algo incerto do ponto de vista de que as coisas estão perdidas e não há esperança, isso não existe, porque Deus é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Então, por mais que os eventos históricos sejam assustadores, Deus está no controle. Aqui, irmão, só para lembrar uma situação, um exemplo, no caso de José, José, ele foi jogado naquele poço pelos irmãos, e os irmãos agiram mal contra José. E José diz que o mal que eles fizeram, Deus transformou em bem. Toda aquela circunstância, aqueles eventos que aparentemente eram eventos terríveis para José, na realidade, José ele foi conduzido num processo mais amplo, em que ele foi instruído, preparado, inclusive eu ouso dizer, inclusive no seu caráter, nas suas habilidades, para que no momento oportuno ele pudesse ser o homem que evitou uma mortandade muito grande à época, quando ele guardou os mantimentos, estocou alimento para um período de bastante complicação e fome que veio a acontecer. Então, o José entendeu essas coisas, de que, no caso, foi Deus que o conduziu naquele processo. Um outro exemplo bastante interessante é o próprio Jó. O Jó, a gente lê o livro de Jó e vê que Deus permite que o diabo toque nele, mas em momento algum. Você pode ler o livro todo de Jó, você vê Jó falar que o diabo que tocou nele, Deus está falando porque Deus havia permitido aquelas coisas, porque Deus havia tocado nele daquela forma. Ou seja, Jó entende de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, abrangente, que Deus está no controle, Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor soberano. Algumas questões aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Bom, eu acho que só. Eu não sei se os irmãos têm algumas perguntas. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir para as perguntas dos irmãos agora. Alguma observação? Júlio. Pois não. Interessante é que Romanos 9 foi quando Deus falou comigo sobre a predestinação. Ele usou exatamente esse termo para falar comigo sobre a predestinação. Interessante. E fala poderosamente, né, nos nossos corações esse texto. Mas eu gostaria só de relembrar o que tu falaste na pergunta 13. Um dos aspectos, claro, que é amplo também, mas falaste sobre a imutabilidade de Deus. E foi algo que foi mencionado, inclusive, na pregação de hoje de manhã, quando se fala sobre a certeza da salvação. Então, a certeza da salvação tem como esse elemento, esse atributo de Deus como base. Exatamente a imutabilidade de Deus. Ele elegeu antes da fundação do mundo e
aqueles que foram salvos vão ser salvos, né, vão ser chamados, e o chamado é eficaz, vão responder positivamente a esse chamado. Eu acho muito interessante essas coisas aí, muito interessante mesmo. Mas eu vou te fazer uma pergunta então, Júlio, agora. Vamos lá, se eu souber responder, vamos lá. Já que Deus... Essa pergunta ela passa pela mente de várias pessoas. Já que Deus predestinou todas as coisas, todos os anjos e também os homens que seriam salvos, então eu não preciso mais evangelizar, certo? Não, porque a gente viu aqui que Deus provê para aqueles que são dele, eles são alcançados por meios que Deus determina que eles sejam alcançados. E esses meios, ele precisa ouvir o evangelho, ouvir a palavra, ele precisa ser confrontado com ela, e o Espírito vai agir no coração dele para que ele compreenda essa palavra. Jesus falou que aos sábios e instruídos pretensiosos, eu vou usar vou acrescentar isso aqui, aos pretensiosos sábios e entendidos, eles não vão compreender essas coisas, mas os humildes de espírito, pela ação do Espírito, eles vão receber o evangelho de alguém vai ter que falar para eles, e Deus vai usar isso aí. Tem uma história contada sobre o Spurgeon. O Spurgeon, ele cria na predestinação, e alguém disse o seguinte para o Spurgeon, acho que foi um jornalista: por que você não prega só para os eleitos? Aí você fica mais fácil, você não diz que os homens são eleitos? E ele falou de uma forma até um pouco agressiva. O Spurgeon respondeu de maneira muito interessante. Ele disse o seguinte: coloca todos no estádio e eu prego para eles. Agora, como é que você vai colocar todos os eleitos no estádio? Eu não sei quem são os eleitos, e ninguém sabe, mas Deus utiliza a sua palavra e utiliza homens que vão levar essa palavra como profetas, no sentido de levar a revelação de Deus para esses homens, e o Espírito vai agir em seus corações para que eles compreendam essas coisas, né? Então, uma coisa interessante que eu li em algum lugar, isso aqui é só vamos dizer assim, uma viagem, tá, irmãos? Eu não vou afirmar essas coisas, não. Mas eu achei a ideia do irmão bastante interessante. Não é nenhum teólogo, não, tá? Qual foi a ideia dele? Ele é engenheiro, ele elaborou o seguinte: existem planos para que você alcance algum objetivo. E esses planos prevêem uma ou outra coisa, algum outro evento que pode eventualmente dar errado, fazem as correções. Tem uma ferramenta da engenharia chamada PERT-CPM, o Alan deve conhecer, acho que você conhece também, que trabalha com tempo crítico e organiza esses eventos para que eles cheguem aos objetivos. Aí esse engenheiro falou o seguinte: o planejamento de Deus é perfeito, perfeito. Não há plano B, não há plano B. Agora imagine o seguinte: as pessoas elas se relacionam e os eventos se sobrepõem. Os eventos da minha vida, eles se sobrepõem aos eventos da sua vida, Barreto, da vida do Alan, da vida do Luiz e de muitos outros, porque a gente está convivendo. Então os eventos eles ficam interligados. E fazer um planejamento para alcançar um propósito geral, imagina só, em toda a história, com todos os homens, homem algum conseguiria fazer. Mas Deus, lá atrás, planejou e organizou isso para que as coisas viessem, os eventos se sucedessem. E é perfeito, o planejamento de Deus é perfeito, né? Eu achei interessante a explicação dele, né? Ok? Eu conheço o PET-CPM, uma ferramenta bastante antiga. Isso. Que eu cheguei a usar no meu início da minha graduação, mas que agora não se usa mais, porque surgiram, né, novas outras ferramentas. Mas é uma ferramenta muito poderosa, com certeza. Com certeza. Obrigado pela resposta. Ok, meu irmão. Irmãos, uma coisa importante, que a gente precisa colocar isso nas nossas cabeças, né? Os decretos de Deus não significa, preste bem atenção no que eu vou dizer, um determinismo, algo assim, não, um fatalismo, não é isso, não. Nós somos agentes do plano de Deus e devemos evangelizar, fazer a nossa parte, ok?
E o que nós fizermos está dentro dos planos de Deus. Então não há um determinismo, um fatalismo. Eu digo isso porque a religião, só aqui abrindo parênteses, sem querer ofender ninguém, mas a religião islâmica, ela tem muito disso, de um determinismo, um fatalismo. Não é o caso, porque eu já vi muita gente acusar os reformados de serem fatalistas, deterministas. Não é isso, não. É o plano de Deus, o controle, a soberania dele. As coisas não estão de qualquer jeito. Então não estão se sucedendo. Deus não age só para suprir emergências, como diz a expressão lá. Não. Deus age de maneira inteligente, planejada, como nós não conseguimos entender. Ok? Ok, irmãos? Alguma outra pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar aqui. Posso encerrar? Aqui eu vou ver aqui na. Posso encerrar então, irmãos? É algo para a gente pensar e vejam só, essa questão dos decretos de Deus, inclusive, divide alguns cristãos, mas eu não tenho dificuldade com isso, não. Até porque, se a gente pensar de outra forma, Deus não é Deus. Não é o Deus absoluto, soberano, bíblico que nós conhecemos. Fica sendo um Deus bastante limitado. Então, não é esse o Deus que eu conheço, não. Não é esse o Deus que eu sirvo. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Tem pessoas que têm dificuldade, ok? Então, vamos orar então, irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, ok? Então, vamos orar então. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Nos ajuda a andar contigo, nos dá vigor para que possamos evangelizar, para que possamos confrontar os homens com o teu evangelho, com a tua palavra, Pai. Que possamos ser agentes dos teus planos nesse mundo, Pai. Que tal qual os anjos que são usados por ti, Pai, possamos também ser usados por ti como agentes do teu plano maior, dos teus propósitos, Pai. Inquieta os nossos corações e que possamos ter essa convicção da tua bondade, do teu cuidado sobre nós, uma escolha feita antes da fundação do mundo, Pai. Louvamos o teu nome, Pai, e nos submetemos à tua vontade. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, então, um final de domingo abençoado e Deus abençoe uma semana abençoadíssima para todos vocês, ok?